Aliás, Evangelho de Marcos. Verso de número 17 ao verso de número 22. Marcos, capítulo 10, verso 17 ao 22. Glórias a Deus. Marcos, capítulo 10, verso 17 ao 22. Acharam todos? Vamos ler o texto sagrado. O subtítulo diz assim: O nobre jovem rico. E saindo ele para seguir seu caminho, veio correndo a ele um homem que, ajoelhando-se diante dele, perguntou-lhe: Bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? E Jesus lhe disse: Por que me chamas bom? Ninguém é bom senão o que é Deus. Os mandamentos tu sabes: não adulterarás, não matarás, não furtarás, não dirás falsos testemunhos, não defraudarás alguém, honrar teu pai e tua mãe. Ele, porém, respondendo, lhe disse: Mestre, tudo isso guardei desde a minha mocidade. Então Jesus, olhando para ele, murmurou, ele disse: Uma coisa ainda te falta. Vai, vende tudo quanto tens e dai-o aos pobres, e terás um tesouro no céu. E depois vem, toma a tua cruz e segue-me. Mas ele, entristecido por essa palavra, retirou-se triste, porque possuía muitas propriedades. Amém? Assentai-vos em nome de Jesus. Meus amados irmãos, eu quero desviar a atenção de você para um maior compreendimento dessa palavra a qual Deus colocou em meu coração. Essa palavra, ela contém algumas repartições que traz à luz a importância de nós colocarmos os mandamentos em prática. Porque a Bíblia vai dizer lá em Tiago, capítulo 2, que aquele que diz que não mata, mas não ama, ele é transgressor de toda a lei. Ou seja, os 10 mandamentos, eles devem serem cumpridos. Se você cumprir 9 mandamentos e não cumprir um, você está transgredindo os 9 que você coloca em prática. Porque a praticidade dos mandamentos não é cumprir um, ou 2, ou 3, ou 4. Você tem que cumprir todos os mandamentos. Porque 10 mandamentos são os 10 decálogos que foi colocado nas tábuas do testamento da lei espiritual para o seguidor de Deus cumprir. Por isso que Jesus, quando olha para aquele jovem rico, expressando aquela palavra chamada bom, bom mestre, ali você percebe que ele estava querendo bajular a Jesus, pela fama que Jesus tinha e pela bondade que Jesus tinha, porque Jesus era bom. Mesmo Jesus dizendo para ele que bom
não era só o pai, mas Jesus entendeu que aquele jovem queria bajular-lo. Por isso que ele transfere a bondade para o pai. Mas Jesus era bom. Mas por que Jesus transferiu a bondade para o pai? Porque aquele jovem queria seguir a Cristo na bajulação. Ele queria elogiar Cristo, não porque Cristo era o Cristo, Filho de Deus, mas porque a fama de Jesus era divulgada em todas as nações. E todos nós sabemos que todo bajulador, ele usa a bajulação porque ele tem interesse de algum retorno. Porque se você bajula alguém, é porque você quer o retorno daquilo que você deseja. Então a bajulação que você usa não é porque você gosta da pessoa, não é porque você ama a pessoa, mas sim porque você quer algo em troca. Por isso que se bajula alguém que é destaque, porque quem é destaque tem alguma coisa para oferecer. Por isso que ele usa a expressão bom, um adjetivo que dá qualidade ao sujeito, porque ele queria algo em troca. Mas Jesus conhecia o coração daquele jovem. Jesus sabia qual era a intenção daquele jovem. Por isso que Jesus disse assim: você cumpre todos os mandamentos? Aí Jesus cita os 10. Aí ele disse: mestre, eu cumpro isso desde a minha mocidade. Ele dizia que cumpria isso desde a sua mocidade. Ou seja, guardava desde a sua mocidade e cumpria também. Só que ele não cumpria tudo. Ele só cumpria a parte que lhe interessava. Por isso que Cristo falou com ele: está faltando uma coisa. Então significa que ele deixava um item do mandamento de cumprir. Ele cumpriu os 9, mas ele não cumpriu o principal, que era o amor. Porque amar não é só você dizer que ama. O amor, ele tem que estar acompanhado com atitude. É a mesma coisa. Tem homem que diz que ama a mulher. Ele fica o tempo todo dizendo: eu te amo, você é a mulher da minha vida. Beleza. E das atitudes? Você prova que ama? A mulher diz: eu amo meu amado, eu amo o meu querido, eu amo o meu amor. E nas atitudes você prova que ama? Então, qual é a atitude que Jesus queria que aquele homem colocasse em prática com o amor? Vender os seus bens e repartir aos pobres. Aleluia! Porque na cultura judaica, os ricos vendiam bens para compartilhar com os pobres. Mas ele, sendo rico, ele descumpria esse item, que era vender propriedades para distribuir para os pobres. Aí faltou o quê? A prática do amor. Não o amor só de fama, mas o amor de prática, o concreto e não abstrato. E aí, em outros evangelhos, vem dizendo que quando ele recebe de Cristo essa informação de vender a propriedade e repartir com os pobres, automaticamente ele entra no estágio de êxtase, melancolia ou tristeza aprofundada. Porque todo rico que é preso em bens materiais, ele é mão de faca. Todo rico que é preso a bens materiais, ele fecha a mão e o coração para ajudar. E você percebe que na cultura judaica, o único homem do Novo Testamento que nega ajuda aos pobres é esse rapaz jovem. Porque em toda a historicidade, os homens ricos, eles vendiam
vendiam as suas propriedades. E a prova robusta e real está inserido em Atos 2, quando houve a descida do Espírito Santo no dia de Pentecostes. O que diz na altura do capítulo 2, do versículo 42? Havia perseverança na oração e na doutrina dos apóstolos, e os ricos vendiam as suas propriedades para distribuir com os pobres. Glória a Jesus. Santo ao Senhor. Havia ricos vendendo propriedades para ajudar os pobres na necessidade. Agora, há um texto fabuloso que encontra-se em 2 Coríntios capítulo 8. A graça de Deus que foi dada às igrejas da Macedônia. E com muita prova de tribulação, houve abundância do seu gozo. Em profunda pobreza, abundância e riqueza da sua generosidade. Porque eu mesmo digo, como eu mesmo testifico, acima do seu poder, deram voluntariamente. Sabe o que o texto diz? Que os crentes pobres da Macedônia ajudaram os mais pobres da Judéia. E sabe o que isso significa? Que está mais fácil um pobre ajudar um outro pobre do que um rico ajudar outro pobre. Embora muitos ricos da época ajudavam, mas aqueles que fechavam a mão, Deus usava os que tinham pouquinho para ajudar os que não tinham nada. Porque cada um se unificavam, dava um pouquinho daqui, um pouquinho dali, formava a cesta básica e distribuía para os pobres. Mas este jovem, ele queria bajular Jesus, porque ele queria algo em troca. Qual algo em troca ele queria? Servir a Cristo sem cumprir o item do mandamento, que era distribuir os bens para os pobres. Essa é o X da questão. Tem gente que quer servir a Cristo, mas ele não quer cumprir os 10 mandamentos. Ele só quer cumprir o mandamento que lhe interessa. Mas o que é necessário, na praticidade cristã, ele não quer cumprir e acha que vai ter lugar no céu. Mas não vai ter lugar no céu. Para ter lugar no céu, você tem que amar o teu próximo como a ti mesmo. E amar não é só no abstrato, não é só no falar, é sim no agir, na prática, na atitude, na ação. E esse jovem, ele ficou triste, porque Jesus tocou na área que mais prendia a vida dele, que era a riqueza. E sabe o que acontece? Tem gente que Deus não trabalha na vida dele porque ele fica preso em alguma coisa. Enquanto ele ficar preso em alguma coisa, Deus não vai trabalhar na vida dele. Porque esse jovem, ele não entrou no céu. Porque a Bíblia diz que quando Jesus falou para ele, toma a tua cruz e segue-me, ou nega-se a si mesmo e segue-me, ele se retirou. Ele não quis seguir a Cristo, porque ele não queria ajudar os pobres. Ele não queria ajudar os necessitados. Mas a prova real é que para servir a Deus, não basta só vir para a igreja. Você tem que ajudar o necessitado. Se aquela pessoa bater na tua casa lá e te pedir comida, dê a comida para quem está te pedindo comida. E não precisa bater a língua nos dentes, dizer assim, eu ajudei fulano, ciclano, ajuda no segredo, ajuda no secreto. Mas a ajuda você tem que dar. Santo é nosso Senhor. E esse jovem, quando se retira, nesse evangelho não fala, mas no evangelho de Mateus, vem trazendo uma descrição. Está mais fácil um camelo entrar no buraco de uma agulha do que o rico no reino dos céus. Porque Jesus usou essa descrição.
buraco de uma agulha. Eu vou explicar para você. O buraco de uma agulha é um buraco tão pequenininho que nem uma linha que entra naquele buraco entra com facilidade. Tem gente que passa saliva na ponta da linha a entrar reto no buraco de uma agulha, para você ver o quanto é pequeno a entrada da linha no buraco de uma agulha. Mas aí você tem que entender que Israel existia 12 portas. Porta Formosa, Porta da Caveira, Porta das Ovelhas. E existia também uma porta chamada Porta da Agulha. E aí eu vou explicar para você. Naquela época, os comerciantes acordavam 6 horas da manhã e colocavam toda a mercadoria no ombro do camelo. E quando eles chegavam no shopping de Jerusalém, havia 2 portas. A porta por detrás, onde os camelos passavam com a mercadoria no ombro, e existia a porta chamada Porta da Agulha, onde os clientes passavam para ter acesso ao shopping. Mas o que acontecia? Quando o responsável do shopping esquecia de abrir a porta de trás, os donos dos comércios que carregavam mercadoria no ombro do camelo passavam pela porta chamada agulha. E o que acontecia? O camelo, para passar na porta da agulha, ele tinha que abaixar a cabeça para que o seu corpo todo passasse na porta chamada agulha. Porque o camelo tem um pescoço muito comprido e alto. Então, na natureza deles, eles entendem que para eles passar em um determinado lugar, se eles perceber que a cabeça deles vão bater em alguma parede ou na porta de alguma caverna, eles têm que abaixar para passar o corpo. Então, o que acontecia? Os camelos, quando passavam na porta da agulha, eles abaixavam a cabeça e passavam bem pensadinho, carregando no ombro a mercadoria dos seus donos. Então, quando Jesus usa essa narrativa, Jesus está dizendo o seguinte: está mais fácil um animal irracional entender que tem que abaixar o pescoço para passar na porta da agulha do que um rico que tem racionalidade entrar no reino dos céus. Essa é a explicação. E o detalhe, em Jerusalém havia esse grande comércio que era um shopping. E naquela época, todo turista que saía das outras nações para comprar roupa, eles compravam em Israel. Porque as roupas, elas eram de qualidades, as roupas não eram tão caras, e as roupas, o tecido era duradouro, não era um tecido porcaria e nem um tecido vagabundo. Então o que acontecia? Todas as nações saíam e entravam em Jerusalém para ter acesso ao shopping, para comprar as roupas. Então, se havia uma discussão política da época, porque no Antigo Testamento, Israel tinha Jerusalém como capital política. Mas com o passar do tempo, a ONU estabeleceu uma política aonde Tel Aviv tinha que ser capital de Israel e Jerusalém tinha que ser capital de Judá. Então houve essa briga porque o interesse era político e econômico, porque as nações sabiam que Jerusalém tinha um shopping famoso. Então o lucro que gerava em Jerusalém via mais do que era estrangeiro do que o próprio que morava em Jerusalém. Então o que havia era um interesse político e econômico. Por isso que houve essa briga e se colocou Israel como capital de Tel Aviv. Mas, para os judeus, Jerusalém continua sendo a capital comercial e a capital política de Israel. Sabe por quê, querido? Quando Deus traça alguma coisa, o homem pode querer mudar, o homem pode querer modificar,
nós sabemos que nós vivemos um mundo de mudanças. As novidades que existem no universo geram despertamento de mudança na sociedade. E aí eu vou citar para você. As mudanças, elas são tão violentamente influenciadoras que as pessoas passam a gostar daquilo que não gostavam. Passam a acreditar em mentira que elas não acreditavam antes. Por quê? Toda mudança, ela tem o pontapé inicial para gerar curiosidade e influência na sociedade. Mas os judeus, sejam ortodoxos ou os cristãos, eles têm uma coisa de bom. Eles não mudam a sua nacionalidade. E eles não mudam o seu costume. Para você ter uma ideia, judeu senta na mesa para comer com outro judeu. Se tiver 5 pessoas numa casa, só comem se tiver os 5 na mesa. Se tiver faltando um, não consegue comer, porque já é costume deles comerem juntos. Ainda que alguém tenta mudar um princípio, eles não permitem ser mudados. Sabe o que é isso? Convicção daquilo que eles são e daquilo que eles aprenderam. Mas hoje, tem gente que deixa os princípios éticos e morais para aderir às mudanças que a sociedade implanta, que é um sistema que Satanás usa para ludibriar a mente humana. E você pode perceber que toda mudança gera contenda, gera intriga, gera confusão e gera afastamento. Quantas pessoas se afastam de você quando você decide ter uma mudança? Quando você muda para melhor, tudo bem. O camarada se afasta porque quer que você continue no pior. Mas quando você muda do melhor para o pior, quem tem princípios não vai querer te seguir mais e vai se afastar de você. Se você é um camarada gente boa, um camarada que trata bem todo mundo, e você passa a despertar as pessoas, quem não tem esse comportamento vai se afastar de você. Porque as boas mudanças, elas têm que ser só para melhor e não para pior. E por isso que Israel, até hoje, os judeus não consideram Tel Aviv como capital de Israel. Os judeus não consideram, mas eles são obrigados a conviver com isso, porque a politicagem, de uma maneira interesseira, trouxe essa mudança. Mas quem não muda, continua com a mesma posição, continua com o mesmo crédito. Ele não muda de posição, ele não muda de crédito, ele continua na mesma posição, porque princípio, ele não tem data e nem dispensação. Princípio tem que seguir a sua trajetória. E esse jovem rico, se verdadeiramente ele cumprisse todos os mandamentos, ele não deixava de cumprir o principal, que é o amor de atitude e não de falácia. Muita gente falando de amor, mas é só de boca para fora, porque prática, negativitibiriba, não tem prática. Não tem prática. Ai, eu amo meu marido, na doença, na tristeza, eu amo. Nós colocar em prática, amarela. Ou então ao contrário, o marido diz que ama a esposa, quando a esposa cai doente, afrouxa. Que mandamento é esse? Que prática de amor é esse? Ah, mas eu canto na igreja, eu oro na igreja, eu prego na igreja. Mas o principal, que é o amor, que está inserido no decálogo, ele não bota em prática. E quando a pessoa não bota em prática, a primeira coisa que acontece, ele é cobrado, ele é exigido daquilo que ele não bota em prática. Segundo, se ele não quiser cumprir o que é exigido,
ele fica melancólico, ele fica triste. Igual o perfeccionista, aquela pessoa perfeccionista, eu estava lendo um livro de psicologia, todo perfeccionista, ele fica triste quando ele vê uma coisa fora do lugar. Aí ele fica triste, fica nervoso, fica irritado, porque ele vê uma coisa que está fora do lugar, e ele fala assim, meu Deus, eu não aceito esse negócio não, tinha que estar no lugar. Mas às vezes, o que está fora do lugar, às vezes não é tão errado assim. Mas é porque quem tem espírito perfeccionismo, ele tem essa filosofia de que você não pode deixar nada fora do lugar. Porque ele fica triste, isso faz parte, isso é psicologia. Mesma coisa que é exigido a fazer o certo. Muitos ficam até tristes. Porque ninguém gosta de ser cobrado de uma coisa que ele não faz. Mas quem não quer ser cobrado daquilo que não faz, também não pode dizer que faz uma coisa que não faz. Porque esse homem aqui, ele disse que cumpriu o mandamento, mas ele não cumpria mandamento nenhum. O que ele queria sim é bajular Jesus por interesse de alguma coisa. Como acontece com os irmãos, é por isso que eu tenho muito cuidado com bajulação. Elogiar é diferente de bajular. Você pode elogiar uma pessoa, mas bajular, todo bajulador ele tem interesse em alguma coisa em troca. Cuidado. Cuidado. Ah, você é muito gente boa, você é muito legalzinho. Toda hora ficar falando isso, cuidado. Tem interesse de alguma coisa em troca. E quando você não faz o interesse que ele tem, aí ele começa a ficar triste com você. Se afasta de você, fica bicudo com você, como aconteceu com esse jovem aqui. Bajulou, mas quando Jesus trouxe a ele a realidade do que é o Evangelho de verdade, se retirou. Então, querido, que os irmãos fiquem com essa mensagem e entenda que tem que cumprir os 10 mandamentos. Jesus resumiu os 10 em 2. Amar a Deus acima de tudo e ao teu próximo como a ti mesmo. Resumiu os 10 mandamentos. Aleluia. Tá, irmãos? Então que Deus possa abençoar a todos vocês nessa noite, em nome de Jesus.